Olá, aluno do primeiro ano. Então, hoje iniciamos a semana 4 do Plano de Estudo Tutorado, volume 4. Você irá colocar a data de realização das atividades e também o eixo temático, linguagem e língua. Nós estamos aqui na página 10, então você vai seguir nessa leitura. No último encontro, conhecemos um pouco mais sobre a história e luta de Malala. Aqui no Brasil temos muitas mulheres que lutaram e que continuam lutando por igualdade e justiça. Você conhece Carolina Maria de Jesus? Leia o texto abaixo. Resenha do livro Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Como uma biografia, o Diário de Carolina Maria é tecido por uma linguagem simples que muito se assemelha à oralidade, com gírias e erros ortográficos que dão um tom ainda mais sincero à obra. Aliás, a escrita é um dos pontos contundentes de Quarto de Despejo. Grande parte dos acontecimentos é narrada com o período do dia que se segue. Apesar da modéstia na produção, o livro é perspicaz no conteúdo. As palavras soam de maneira estridente. É como se cada sentença emitisse um som inquietante e tivesse gosto de xarope, tornando a experiência difícil, porém necessária. A realidade grita por entre as páginas. O diferencial é como a autora conta os fatos. Parece que estamos em sua frente, tomando um copo de leite e comendo um pão adormecido que costumava comprar por 6 cruzeiros, enquanto ela nos despeja verdades que não queremos escutar. Truque de gênio. Genialidade que, a propósito, tem começo na elaboração da metáfora que dá um nome à obra. Carolina Maria pensou na cidade de São Paulo como uma grande casa. O palácio é a sala de visita, a prefeitura é a sala de jantar e a cidade é o jardim. A favela é entendida então como um quarto de despejo, no qual ficam os objetos fora de uso que vão para o lixo ou são queimados. É desse modo que a autora se sente, um farrapo que fora deixado de lado pela sociedade e jogado no inferno. Assim, sem eufemismos, a premissa da Diário de uma Favelada é subjetivamente feita. Cabe aqui então lembrar que em momento algum ela dita o tema da obra. Você sabe. Em seus relatos, além dos filhos, outros personagens são recorrentes. Os vizinhos do barraco 15 por 15 em que mora, principalmente aqueles com quem possui desavenças. Os moradores da favela do Canindé são descritos de um modo bruto, constantemente remetidos a animais por suas ações quase primitivas. Não é difícil encontrá-los rolando no chão em brigas ocasionadas por fatos ordinários ou mantendo relações sexuais para todo mundo ver. Durante a leitura, é persistente perceber que tais características aproximam Quarto de Despejo de outro livro, O Cortiço, de Aloísio Azevedo. O romance naturalista realista encontra aqui paralelo por também transformar a maioria dos personagens em bestas que agem por impulso. E se estamos falando de personagens, não se pode deixar de lado um que é praticamente o elo que une todos os núcleos, a fome. Dizer que a fome é apenas um personagem abstrato seria pura tolice. Em Quarto de Despejo, ela toma forma, mesmo que ironicamente impalpável, de um carrasco sanguinário. Tal carrasco corrói, gera inimizades, destrói laços, provoca suicídios e assassinatos. Carolina Maria de Jesus não hesitou em transcrever uma dura realidade do Brasil do modo que deve ser feito. Não colocou açúcar naquilo que muitas vezes é suavizado para não chocar. Precisamos ficar chocados, pois só assim nos questionamos. Aliás, Quarto de Despejo proporciona isso.
reflexão. Somos levados a pensar nos maniqueísmos cotidianos e na falha deles. Acima de tudo, essa é uma obra que, mais do que livro de cabeceira, deveria ser bibliografia recomendada em grades curriculares da educação. Após a leitura, nós temos aí a questão número 1. Através do texto, a autora Carolina Maria de Jesus dá voz à sua condição étnica, social e feminina. A autora descreve alguns problemas que ela enfrenta. Quais são eles? Você vai perceber alguns trechos que trazem essas ideias. Eu vou marcar aqui e depois você vai escrever no seu caderno ou em algum espaço aí do seu material. Ok? Então nós temos a fome, também temos essa metáfora utilizada aqui nessa resenha, né? Nessa descrição aí da obra. Há outros trechos que também você pode trazer. Número 2. Leia o fragmento abaixo extraído do livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. 1º de julho. Eu percebo que se esse diário for publicado, vai magoar muita gente. Tem pessoa que, quando me ver passar, saem da janela ou fecham as portas. Esses gestos não me ofendem. Eu até gosto porque não preciso parar para conversar. Quando passei perto da fábrica, vi vários tomates. Ia pegar quando vi o gerente. Não aproximei, porque ele não gosta que pega. Quando carregam os caminhões, os tomates caem no solo e quando os caminhões saem, esmaga-os. Mas a humanidade é assim. Prefere ver estragar do que deixar seus semelhantes aproveitar. Sobre o excerto acima e sobre o livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, a única afirmativa incorreta, quer dizer, errada é letra A. Para a autora, os papéis escolhidos nas ruas são sua fonte de sobrevivência e, mais tarde, a matéria-prima para a escrita dos seus diários. Letra B. Os diários, além de uma forma de extravasamento da raiva e de fazer-se conhecer, eram, para a autora, um registro da memória. Letra C. A dimensão social e humanística do romance é perceptível por meio da confissão diarística da narradora. E letra D. A linguagem de norma culta e singular da escritora do povo legitima o lugar social de sua autora. Você aqui vai lembrar, né, que a norma culta é aquela que se utiliza na gramática normativa. Para essa questão, eu vou aqui grifar o primeiro parágrafo e assim você vai relacionar e ver a questão que está aí errada. Número 3. Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, tem como traço recorrente exceto, quer dizer, você vai marcar aí a opção errada. Letra A, denúncia contra o racismo. Letra B, crítica ao descaso do governo com a favela. Letra C, linguagem padrão. Letra D, repetição da rotina da autora. Você vai também voltar no primeiro parágrafo e nessa vertente, quer dizer, nesse sentido, você vai entender e marcar a alternativa. Número 4. Sobre o livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, todas as afirmativas abaixo estão corretas, exceto. Quer dizer, você vai marcar errada também. A autora, mulher negra, mãe solteira, assinala a sua escrita com a consciência do que é estar no quarto de despejo da grande cidade de São Paulo. Letra B. O ato cotidiano de recolher resíduos da sociedade paulista é uma evasão, quer dizer, uma fuga de uma mulher que se sente marginalizada. Então você vai pensar se ao escrever ela está fugindo da sua realidade. Letra C.
O diário quarto de despejo é constituído de fragmentos da vida reunidos em cadernos encontrados nas ruas. Letra D. Os relatos diários são marcados por um olhar de denúncias e pela descrição da rotina marginal de sua autora. Número 5. Através de sua obra, Carolina denuncia os problemas comuns enfrentados pela população. O preconceito, as injustiças contra as mulheres e negros. Apesar de ser uma obra publicada em 1960, ainda hoje as desigualdades sociais ignoram uma grande parte da população. Veja a imagem a seguir e escreva uma carta para Carolina. Faça uma reflexão sobre o texto quarto de despejo e a imagem abaixo. Então, nós temos aqui a imagem e está escrito a seguinte frase: as mães negras não aguentam mais chorar. Para a realização dessa atividade, eu vou explicar como que você irá escrever essa carta. Aqui temos a estrutura, então você vai colocar o local e a data. Então, a cidade, o dia, o mês e o ano. Depois, você vai utilizar o vocativo, que pode ser o pronome pessoal ou até mesmo o nome da personagem a qual você irá direcionar a carta. No primeiro parágrafo, você vai deixar clara a intenção para o destinatário. Dessa forma, você vai falar dos problemas sociais, relacionados à fome, a questão da moradia, a questão da saúde, da educação. Vai falar do que as pessoas aí pensam em relação a essas questões sociais, como a sociedade às vezes não enxerga os problemas sociais. Também pode descrever alguma situação a qual você viu aí na TV ou na internet. Nessas questões, você vai pensando aí como que isso pode ser resolvido de certa forma. Pode ser também um diálogo aí com a personagem, deixando aí uma mensagem de esperança. E essas ideias podem estar no segundo, no terceiro ou no quarto parágrafo, que é o corpo da carta. No quinto parágrafo, você vai reafirmar novamente a questão a qual está escrevendo e você pode aí se despedir e também desejar aí algumas palavras de esperança. Por fim, nós temos a assinatura, que no caso é sua, a qual pensou na carta e escreveu nesse contexto. Voltamos aqui no material e então finalizamos a nossa videoaula. Espero aí que tenha gostado, tenha uma boa semana e um grande abraço.